ReZero finalmente voltou. E eu tenho que dizer, mesmo eu sendo um grande fã, eles precisam começar com uma cena muito fodida pra chamar atenção e prender o público. Porque senão acaba que a galera nem tem vontade de assistir. Bom, enfim, vamos ver como que tá essa parada. Tá bom, eu entendi a sua tática, mas não vai ser tão 10 de 10. ReZero voltou como se nunca tivesse ido embora. Agora nós acompanhamos as lutas que foram setadas no final da primeira parte. Arcebispos contra a cidade de Prestella. Um pequeno problema surge nos planos que eles montaram, porque ninguém sabia a existência de dois gulas diferentes. Isso mesmo, se você for uma pessoa com o QI maior que o de uma banana podre, você talvez já tenha percebido, tanto pelas roupas quanto pela apresentação deles. Nessa cena não é especificado, mas o Otto é encarregado de ir atrás do tomo da sabedoria, que ele deixou com alguém para ser restaurado, dando de cara com o primeiro gula que nos foi apresentado. É engraçado, parece que eu já vi alguém chamando o Subaru de herói, mas não consigo lembrar quem. E mais uma vez o Otto se usa de isca para tentar ajudar o Subaru. Esse é o tipo de amigo que nunca trairia seu amigo. Eu quero me retratar aqui. No primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei minha insegurança em relação à animação, mas desde o primeiro episódio eu tenho me surpreendido bastante com a incrível animação. Só nesse episódio as cenas do Garf e do Wilhelm lutando são picas, e diga-se de passagem, não só a animação. Finalmente nós descobrimos por que o Reinhard não consegue usar a espada dele desde a luta com a Elsa. A espada dele só pode ser retirada da bainha por um oponente que foi julgado pela espada um oponente digno. Exatamente a mesma coisa comigo. Só consigo usar minha espada com os meus manos. Oh yeah, baby. Além de literalmente os caras não fazer nenhum esforço sequer no marketing de ReZero, ainda traduzem os bagulho de qualquer jeito. Como por exemplo nessa cena que o Julius tá lutando, eles traduziram desse jeito. Mas na verdade ele falou isso. Falando como se fosse o irmão do Julius. Literalmente na tradução o que eles fizeram não faz nem sentido a reação do Julius ter sido espantada. Ver o Regulus sendo jogado de um lado pro outro igual uma bola de ping-pong foi tão satisfatório. Cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! Eu entendo completamente o Subaru nessa cena. É também difícil prestar atenção nas legendas quando tem coisas melhores para ver na tela. O maldito poder do Regulus é descoberto pelo Subaru, o poder de parar o tempo do próprio corpo. Isso explica como ele aparece no flashback da Emilia do mesmo jeito que ele tá agora. É simplesmente como se o corpo dele estivesse congelado no tempo. Foi muito pica a luta da Priscila com a música da Liliana de fundo, principalmente a cena da torre caindo. Puta que pariu, pique demais. O passado da Liliana, em que ela não consegue inspiração pra cantar e acaba duvidando do sentido de ser uma barda, mas assim que ela tem uma linda visão, uma música vem até ela. Por algum motivo as pessoas não gostaram tanto desse episódio, mas pra mim foi um dos episódios mais fodas. Subaru e Emilia. Sumi, Bali, Subamilha. Enfim, o casal mais fofo e forte desse anime. Apenas Subaru e Félix, ou Subaru e Julius, batem de frente com esse casal. A situação inteira das esposas do Regulus é uma bosta. Além de forçar elas a serem suas esposas, ele mata todo mundo que conheciam elas. Realmente uma coisa muito fodida. Mas deixando isso de lado, eu percebi que todas elas têm franjas. Sim, todas elas são franjudinhas. Com certeza ele encontrou elas dando uma passadinha na Liberdade e voltou com 150 franjudas. Algo que foi se proliferando igual uma praga ou um fungo maldito que vai acabar com a humanidade são os fãs malucos que querem que o anime seja uma cópia exata da novel. Eu não queria ser esse tipo de fã, mas tem um corte que me deixou bem pá. Nessa cena era pro Subaru distrair o Regulus enquanto a Emilia tá conversando com as esposas. O legal dessa cena é ver que ele realmente evoluiu com o treino de 1 ano dele, fazendo parkour pelos destroços enquanto tá fugindo do Regulus e sobrevivendo, obviamente. Obviamente isso já foi mostrado. Depois de conseguir parar os batimentos das noivas, ainda assim o coração dele foi pra outra pessoa, o da Emilia. Que ele mesmo falou que não se casaria mais com ela porque ela era mais digna de casar com ele, sei lá que porra. E finalmente, as coisas malditas que a bruxa fez com o Subaru serviram de alguma coisa. Essa cena é muito pica. Pela primeira vez o Subaru usa a habilidade usando o nome de Mãos Invencíveis, igual o Peteru Gears.
E o mais legal é que tudo acontece e o Regulus não consegue ver porra nenhuma. Falando em não ver nada, eu vi alguns burburinhos em relação a essa sequência que passa enquanto ele tá ativando o poder. E aparentemente é referência a alguma coisa, mas eu sinceramente não entendi, então provavelmente é algo que eu ainda não vi na novel. Algo curioso é que a Emilia vê o Zeus no Subaru, assim que ele usa a mão invisível. Essa cena é tão boa que ela pode ser usada de vídeo satisfatório do TikTok, que enquanto alguém tá falando alguma coisa, tem um vídeo satisfatório do lado. Aí é só a Emilia sentando a porrada no Regulus. E é claro que antes de morrer, ele ainda monologa igual um maldito. Literalmente fala que é injusto 2 contra 1, sendo que ele mesmo lutou contra a Rain junto do Gula, ou seja, 2 contra 1. Reinhard volta diretamente da lua junto com o Gru. Não existe dúvida de que esse cara é a porra de um deus. Então ele finalmente acaba com o Regulus. A luta que eu sinceramente tava muito ansioso pra ver, porque eu simplesmente não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo quando eu li a novel. Eu nunca ia imaginar que de todas as lutas, a melhor animada seria a do Garfield. A luta é tão rápida e fluida que precisa assistir pausando pra conseguir entender o que aconteceu. Garfield finalmente consegue superar sua insegurança em forma de assassina-peitura pra proteger os seus irmãos. E então, recebendo a aprovação do Kurgan pra lutar a sério. E eu sei que eu já falei isso, mas eu realmente nunca imaginei que ia ver Re:Zero com uma animação tão cabulosa e radical. Hell yeah! Muito bom ver uma obra que eu gosto tanto recebendo uma produção tão boa. Ei, mané! Você acha que o seu som é bom? Sinta a pressão, neném! Migoto! やめろテレシア！そんなことが許されると思うのか！ Toda a luta do Wilhelm é bem triste, ele tem que lutar com a mulher dele que morreu, e ainda por cima ver o Reinhard matando entre aspas ela. A parte mais fodida com certeza é saber que a Capela tá por trás dessa coisa toda, da morte da Teresia. E essa luta foi um ponto final pro passado do Wilhelm, mas ao custo da família Astra se separar mais do que já tava, cada um indo pro seu lado. A luta do Uau é mais falatória, a Capela confirmando que o Uau foi quem abriu os portões inundando a cidade toda e também matou o comando dos 10 que sabiam onde estavam os restos da bruxa. O Uau, como eu já disse no outro vídeo, é muito suspeito. No outro vídeo eu não tava falando a teoria do Uau como se eu acreditasse que é a verdade, eu só tava repassando a informação para as pessoas do anime só que não conhecem essa teoria. Eu particularmente não tenho ideia se isso é verdade ou não, pra mim não sei, mas enfim, no final das contas ela consegue fugir.
商人との商談は最後まで聞くものですよ。 A luta do Otro contra o Gula é até difícil de acreditar que não acabou em um instante. Esqueça esse too many losing heroines, agora são too many side characters. Mais um momento da Crunchyroll maldita fudendo com o nosso anime, não sabendo traduzir a porra do anime, porque nessa cena, além de traduzir o nome errado, eles ainda conseguem errar o nome que eles já tinham traduzido antes. O nome que deveria ser é Meili ou Miley, que foi o jeito que eles traduziram na segunda temporada. Caso vocês não se lembrem, esse é o nome da domadora de Mr. Beasts. Nem seguir a própria cagada os caras conseguem, errando o nome 2 vezes seguida. Puta que pariu, hein, Crunchyroll. Mas basicamente é insinuado que esse cara conhece a Meili de algum lugar e que ele não conseguiu proteger ela e outra mulher. Sassibaka. Enfim, eles realmente estariam fodidos se não fosse pela nossa amada. まだ全員テーブルについてないのに食事を始めるなんて礼儀知らずなやつなのよ。 Agora com ela na luta, finalmente eles têm uma chance, mas como a Beatriz estava sem mana, ela precisa usar cristais mágicos para poder usar a magia. E realmente na hora certa, a Felt volta com a arma que faria o Reinhard mamar. Pelo que eu me lembro, é isso mesmo, fazer ele mamar. E quando finalmente parece que esse bosta tinha morrido, aparece um cara de Jojo do nada, que na verdade é a Rui Arnep, a terceira arcebispa da Gula. Infelizmente eles vão embora porque a Beako e a Felt não iam conseguir lutar com todo mundo fudido lá. E logo em seguida, o Kiritaka anuncia pelo Mídia que os arcebispos foram achotados da cidade e não tem nem como dizer que foi uma vitória, além de destruir a cidade inteira e deixar todo mundo fudido. Ao menos o Regulus foi de Vasco e capturaram um arcebispo, que foi ninguém menos que a Sirius. Essa cena é interessante que ela crê que o Subaru e o Betelgeuse estão juntos agora, que eles se fundiram e um dia ela vai ver ele renascendo. Também avisa pra ele ficar ligeiro com os Gula. Essa temporada nos demonstrou mais do que perfeito os arcebispos da seita da bruxa, como cada um deles tem uma utopia diferente criada na própria mente. Literalmente a definição de hipócrita. Esse com certeza foi o arcebispo mais mentalmente estável. Tudo que ele fala contraria ele mesmo. Quando a Fortuna tá falando, ele reclama que ela não sabe escutar o que ele fala, mas ele mesmo não responde a única pergunta que ela fez e fica monologando sozinho. Quando a Emília fala sobre os nomes, ele fala que é uma ideia muito superficial, fica fissurado em coisas como nome, mas ele mesmo só quis casar com ela porque achou ela bonita, o motivo mais superficial possível. Usa as próprias esposas como ameaça e mesmo assim usa elas pra guardar o próprio coração. Pequeno Rei realmente descreve bem ele, um ditador dependente com um comportamento infantil. Literalmente destroça e deforma as pessoas só pra ser amada pelos outros, tirando a humanidade das pessoas como se não fosse nada. Com certeza tem parent issues, no final das contas não é uma tentativa desesperada de ser amada, tá mais pra um ódio unicomunal no amor em si. Mais uma com essa incessante ideia de amor, ela idealiza um amor em que todas as pessoas são um só, que todas as pessoas sentem a mesma coisa, e quando ela recebe uma lacrada da Priscila, sendo a Priscila certa na situação, a gente sabe que ela é realmente maluca. Ele te tortura enquanto luta contra você, além de devorar alguém que você conhece, ele ainda se passa por essa pessoa. Saber que você não se lembra dela é quase a mesma coisa de saber a língua dos animais e mandar um dragão da água pra lutar e ficar escutando o dragão morrendo como se não fosse nada. E se essa foi a reação do Subaru quando descobriu que o Regulus perguntou pra Emília se ela era virgem, eu não quero nem saber quando ele descobrir que o Gula comeu a Rain e se passa por ela. Agora em relação aos conteúdos cortados, que infelizmente foi tão reclamado nessa temporada. No episódio 2 da primeira temporada, quando o Kazuya tá falando com a Mizuhara sobre o aluguel, o pai dele vê ele dando dinheiro pra ela e em alguns capítulos depois vai perguntar pra ele sobre o que se tratava. Mas essa cena toda foi cortada do anime. Essa cena tem importância na próxima temporada, então eu quero ver o que eles vão fazer. Enfim, as lutas acabaram e agora as coisas vão se acalmar. Mas tem uma pessoa que faltou ser mencionada. Bom, deixa pra lá. E pela primeira vez, nós temos a grande felicidade de já ter sido anunciado a 4ª temporada assim que o anime acabou. Também tem meio que um teaser mostrando a Emília e o Subaru com roupas novas em um deserto. E eu garanto pra vocês, essa próxima temporada tem tudo pra ser uma das melhores temporadas se continuar com esse estilo dessa temporada. Essa temporada foi 10 de 10, me surpreendeu do começo ao fim. Nunca imaginei que ia acontecer uma temporada tão boa assim, logo depois de mudarem os estúdios. E eu tô feliz. Eu quero me matar. Ah, o que foi esse proliferar... Calma, que eu sou louco.
que eles se fundiram, que eles se fudiram. Eu não tenho nada que me faça ser a favor